dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço a presença de todos. Eu sou Kelly, eu sou farmacêutica e desde 2013 tenho atuado na área de avaliação de tecnologias em saúde. Eu sou funcionária de carreira da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso e presidente da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, que é o núcleo de avaliação de tecnologias da Secretaria Estadual de Mato Grosso. Um bom dia a todos e sejam bem-vindos a essa nossa conversa. Bom, a nossa conversa hoje seria sobre estruturar uma pergunta de pesquisa usando essa estratégia chamada PICO e, por vezes, PICOS. Como eu falei para vocês, eu sou farmacêutica, sou bacharel em farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba e sou MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde, que é um assunto que tem muita correlação com essa aula de hoje. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse de qualquer espécie em relação ao tema que nós vamos abordar hoje. Bom, numa pesquisa científica, a pesquisa ela precisa ser um processo sistemático, né? E por quê? Para que serve a pesquisa? A pesquisa ela pode gerar novos conhecimentos, né? Ajudar no que a gente ainda não sabe. Ela também pode ser usada para refutar um conhecimento que nós temos e também para corroborar com o conhecimento que já existe, né? Então, esse processo de pesquisa, ele é um processo sistemático e que tem esses objetivos. Você quer ter sucesso na sua pesquisa, seja ela clínica, seja ela de laboratório, seja ela para fins de pesquisa na sua universidade. Então, para ter sucesso na sua pesquisa, né, uma das coisas que você deve investir é na pergunta, né? Crianças têm fases que costumam fazer muitas perguntas, né? Por que isso acontece, como acontece, por quê e por quê. Então, para que você consiga identificar a melhor evidência, você depende da formulação da sua pergunta. Se você fizer uma pergunta adequada, elaborar uma pergunta adequada, você tem chances de responder essa pergunta da melhor forma possível. Então, tudo começa com uma boa pergunta. E o desenvolvimento de uma pergunta de pesquisa, na verdade, chega a ser um processo criativo, né? Você surge a primeira ideia, e aí você vai estudando sobre ela, lapidando, até que você possa chegar numa pergunta de fato adequada e bem formulada. E se fala muito hoje em medicina baseada em evidência, né? Eu trabalho, como eu falei com vocês, em avaliação de tecnologia em saúde. Avaliar tecnologias em saúde, a gente precisa usar, né, como base a medicina baseada em evidências. E a medicina baseada em evidência, ela tem algumas etapas, né? Geralmente começa com um problema. Você identifica um problema e aí você formula uma questão relevante e específica para responder essa questão. Depois você vai buscar evidências para responder essa pergunta, vai avaliar essas evidências para ver se elas são de fato de boa qualidade, se você pode confiar, né? E você pode implementar, né, e avaliar o resultado se houve alguma mudança. Então, como vocês podem ver, a questão de pesquisa, a pergunta, ela é uma etapa da medicina baseada em evidência, para vocês verem a importância de se fazer uma boa pergunta. E aí, você me perguntaria, qual que é a importância, então, de se fazer uma pergunta adequada? Por que se falar tanto de pergunta e colocar a pergunta como um dos passos da medicina baseada em evidência? Isso por quê? Porque a pergunta ela vai orientar os dados que você vai buscar. A pergunta orienta a busca, orienta os dados que serão coletados. A pergunta vai definir
o desenho do estudo que você vai fazer, se você vai fazer um estudo primário. E a pergunta também pode definir que estudo você vai buscar, se você estiver fazendo uma revisão, um protocolo, uma diretriz, se você quer buscar alguma informação de um estudo que já foi realizado. Entretanto, uma pergunta, ela pode exigir que você conheça o estado da arte. Né? Se você estiver falando sobre gripe, DPOC, por exemplo, às vezes você vai ter que estudar sobre aquele assunto, saber como que está o estado da arte, né? Fazer uma revisão dessa literatura, e às vezes vai requerer maestria, né? E isso você só consegue fazendo, né? A gente começa fazendo, errando, consertando e vamos caminhando até chegar numa pergunta adequada com maestria. E quais são as vantagens, então, de se fazer uma boa pergunta? Se você faz uma boa pergunta, você pode aumentar as chances de recuperar as evidências do que você quer responder. Você vai encontrar essas respostas, talvez, de forma muito mais fácil. Também, se você fizer uma boa pergunta, ela pode dar um foco para a sua pesquisa. Ela vai achar o escopo da sua pesquisa. Isso pode também favorecer você ganhar tempo, porque pode evitar você fazer buscas desnecessárias, leituras desnecessárias. E podem evitar erros sistemáticos, que a gente chama de vieses dentro da sua pesquisa, seja ela primária ou não. E quais são os atributos de uma pergunta? Uma pergunta boa tem que ter o quê? Como ela tem que ser? Primeiro, uma pergunta boa, ela precisa ser específica. Eu tenho que chegar no foco do que eu quero responder, da minha questão. Essa pergunta também, ela precisa ter clareza. Uma pergunta precisa ser clara. Uma pergunta, ela precisa ser explícita, né? Não deve estar subentendido. Qualquer pessoa que lê a sua pergunta tem que entender o que você está perguntando, o que você está procurando. Qual é a sua dúvida? Uma pergunta, ela precisa ser operacional, né? Ela tem que ser uma pergunta que eu possa realizar e que eu possa, que tenha condições de responder. Né? Então, assim, quando se faz uma pergunta, se pensa, é factível essa pergunta, ela pode ser respondida, ela é operacional, eu posso trabalhar com essa pergunta? Né? E aí, nesse mesmo pensamento, ela é respondível, essa pergunta tem resposta? E outra coisa, para que eu perca tanto tempo, essa pergunta é relevante, é importante para o meu trabalho, para a sociedade, para o sistema de saúde, para a unidade onde eu trabalho, para a medicina, né? Ela tem relevância, essa pergunta? Então, assim, uma pergunta, ela precisa ter esses atributos, né? Clareza, especificidade, ela tem que ser explícita, ela tem que ser respondível, eu preciso que eu consiga responder essa pergunta, né? E ela tem que ser relevante para que eu não gaste tempo com coisas inúteis que não vão acrescentar nada. E como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Comecei com a minha pergunta, comecei a ler sobre o assunto do meu problema. E aí, como que eu posso saber que eu estou no caminho? Existem uns critérios chamados de critérios Skinner, e aí você pode perguntar para a sua própria pergunta. Essa pergunta é factível? Né? Eu tenho gente, eu tenho habilidade, equipamento, tempo, recurso que eu preciso para responder essa pergunta? Então, se tem tudo isso, essa pergunta é factível. Um outro quesito essa pergunta é interessante, né? Ela vai me responder coisas interessantes para o meu local de trabalho, para o meu contexto. Essa pergunta é uma novidade? Ela pode confirmar o que a ciência está falando, ela pode refutar
ou ela pode colaborar, ampliar a descoberta da ciência? Algum espacinho que estava sem resposta, essa pergunta está nessa vacância aí, ela é uma novidade? Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, essa pergunta é ética? É sempre necessário considerar esquisito. Eu posso fazer essa pergunta não fere os princípios éticos, principalmente se eu estiver falando de gente, de humanos e de animais. A gente precisa pensar nesse quesito. A pergunta é ética. E como a gente já tem falado, essa pergunta é relevante? Ela vai ter importância para o conhecimento científico, para políticas públicas, para outras pesquisas futuras, né? Então, se a sua pergunta, ela responde requisitos, ela se enquadra nesses quesitos, né? A sua pergunta, ela está no caminho correto. E aí, a gente, na nossa prática, nós temos vários tipos de perguntas, certo? Então, a minha dúvida, a sua questão pode ser: o que eu devo fazer nessa condição ou para resolver esse problema? Né? Por exemplo, como tratar uma doença? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia pelo Covid-19. Qual que é a conduta não farmacológica ou farmacológica para o Covid-19? O medicamento X, se eu der como intervenção para uma pessoa com Covid-19, vai ter resultados em mortalidade, por exemplo? Então, isso é uma clássica pergunta de intervenção. Se eu der uma intervenção, o que vai acontecer com ela? Então, é uma pergunta muito, mas muito comum na área clínica. Uma outra questão que a gente pode pensar é o que causa isso, né? Esse problema está sendo causado por quê? Porque para que eu possa resolver um problema, é muito importante que eu saiba a causa. Então, esses tipos de perguntas são perguntas que são classificadas como perguntas de fatores de risco, perguntas de etiologia. Então, são perguntas para que se tenha clareza sobre a causa de alguns problemas de saúde. Quer ver um exemplo? Se eu ficar exposta ao sol por muito tempo, em alguns horários, isso pode causar um câncer de pele no futuro? Isso é uma pergunta de fatores de risco, né? Por exemplo, a idade pode afetar a gravidade da Covid-19? Ou seja, a idade é um fator de risco para a Covid-19? Então, o tratamento depende de que eu saiba o que causa. Quais são os fatores de risco? Então, isso também é um tipo de pergunta. Uma pergunta que é classificada como uma pergunta de etiologia e de fatores de risco. Uma outra questão também que se pergunta muito, que vem muito da nossa prática na medicina, na área da saúde principalmente, esse indivíduo, ele possui o problema ou ele tem a condição clínica? Né? São perguntas de diagnóstico. Esse paciente, essa pessoa que está com esses sintomas, está com tosse seca, está com falta de ar, está com febre, esse paciente tem Covid-19? Né? Eu estou com uma pessoa que está com muita sede, está emagrecendo, está urinando muito. Será que essa pessoa tem diabetes? Então, isso é uma pergunta relacionada ao diagnóstico, ao indivíduo ter ou não um problema ou uma condição clínica. E aí, assim, a gente sabe que grande parte dos métodos para fazer diagnósticos, eles não são 100% confiáveis, né? 100% fidedignos. E por isso que a gente tem questões de diagnóstico relacionadas à acurácia desses testes que são disponíveis. Por exemplo, uma pessoa que fez um teste rápido para dengue, ela de fato tem dengue, ou se deu negativo, ela de fato não tem dengue, eu posso descartar? Existe um tempo certo, um dia certo, melhor para a coleta dessa amostra? Né? Então, a pergunta ela pode ser
relacionada ao diagnóstico de uma condição. E aí o que você quer saber, o desfecho, o seu resultado, é a própria doença. Né? Você tem uma criança com 2 anos de idade, que anda meio desajeitado, que tem sinais de fraqueza muscular. Será que essa criança tem uma distrofia muscular? Né? Então, essa pergunta, ela é da área de diagnóstico. Então, uma pergunta ela pode ser classificada como uma pergunta de diagnóstico. Uma outra questão é quem irá desenvolver um problema ou uma condição clínica? São perguntas que você, de prognóstico. Por exemplo, qual é a probabilidade de um doente com Covid-19 grave desenvolver coagulação intravascular disseminada? Então, a doença de base é Covid-19 grave. Qual que é a probabilidade dele evoluir para essa condição de coagulação intravascular disseminada? Então, essa é uma pergunta típica de prognóstico. Porque para que você possa ofertar ações preventivas, você depende do conhecimento da probabilidade desse indivíduo desenvolver ou não essa condição clínica. É um precursor necessário ao tratamento. Por exemplo, será que eu vou entrar com anticoagulante profilático para esse paciente com Covid-19? Por que eu teria que entrar? Será que existe uma probabilidade dele desenvolver coagulação intravascular disseminada? Outro exemplo, pacientes com Covid-19 imobilizados numa unidade de terapia intensiva, possui algum risco de ter tromboembolismo venoso? Então, é muito importante conhecer essa questão de prognóstico para que algumas ações preventivas possam ser assumidas. Então, esse é um outro tipo de pergunta. Outra pergunta também é quão comum é esse problema, né? São perguntas de frequência. Então, assim, qual que é a frequência de pacientes diabéticos na população brasileira, na população de adolescentes, na população de crianças? Qual que é a incidência de doenças respiratórias no período do inverno? Então, essas são perguntas de frequências. Com que frequência acontece um fenômeno? E isso é muito importante para que a gente possa conhecer o tamanho do problema, qual que é a dimensão do problema. Isso é muito usado para oferta de serviços. Se eu for ofertar uma vacina, vou fazer uma aquisição de uma vacina, qual que é a prevalência e a incidência da doença que eu quero combater com essa vacina? Isso é muito importante para me dar a dimensão do problema, quantas pessoas vão necessitar da minha intervenção. E existem também perguntas relacionadas a fenômenos ou conceitos, né? Algumas questões que dizem respeito a ações mais gerais, né? Quais são os tipos de problema? Né? Quais são os fenômenos? Quais são os conceitos? Então, como vocês podem ver, as perguntas, elas podem ter vários enfoques, né? E aqui a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para as intervenções, porque são perguntas muito, muito frequentes na nossa prática clínica. Existe também aquelas perguntas, uma diferença entre uma pergunta geral e uma pergunta mais clínica, né? Se você pergunta como funciona a antibiótico-terapia com azitromicina, né? Essa é uma pergunta bem mais geral, né? Que você pode encontrar lendo sobre esse antibiótico, pode encontrar até em livros. Então, são perguntas de uma forma muito mais geral. Aí, se você pergunta o que é uma meningite meningocócica, também é uma pergunta conceitual mais geral, né? Você pode encontrar em várias bases de dados, em livros, textos. Então, são perguntas gerais. Qual a causa de uma pneumonia comunitária? Né? Por que ocorre um derrame pleural na pneumonia? São perguntas mais gerais.
Aí tem as perguntas de frequência, como a gente falou, qual que é a frequência da doença X na população? Isso aí já tem um pouquinho mais de especificidade. Então, é diferente quando você quer fazer uma pergunta clínica, a pergunta ela é mais específica, né? O escopo é mais determinado do que uma pergunta geral de perguntar simplesmente o que é dengue, né? O que é diabetes. Então, a gente tem que ver que nossa pergunta de pesquisa, ela não pode ser geral, ela precisa ser mais específica, tá bom? Então, que componentes uma questão clínica, uma pergunta bem formulada, bem específica, ela pode ter, né? Ela precisa perguntar qual que é a população, que tipo de paciente, que situação clínica ele tem, né? Ou eu posso perguntar qual é o problema de interesse, né? É uma doença, que doença é? Diabetes, é doença pulmonar obstrutiva crônica? Qual é a intervenção que eu estou querendo estudar? É um medicamento? É a assistência farmacêutica como a tecnologia em saúde? É um programa, o programa de vacina do Brasil? É um método diagnóstico, né? Será que o teste de creatina quinase serve para eu identificar meninos com distrofia muscular de Duchenne? Qual que é a exposição, né? Será que cigarro pode causar câncer de pulmão? Qual que é o fator prognóstico? Então, a pergunta ela tem que ter essas informações. Eu estou comparando com o quê? Né? Com relação a quem que eu quero saber se essa intervenção funciona ou não. Considerando qual medida, qual resultado. Então, a pergunta clínica ela precisa ter esses componentes. E por isso que se estrutura uma pergunta, como a gente vai ver mais na frente, PI. Um exemplo aqui hipotético, tá bom? Isso aqui qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Um exemplo. Um clínico geral, ele tem prescrito vitamina D para todos os seus pacientes, nessa época agora da pandemia pelo coronavírus. E entre os seus pacientes, o número de casos positivos para Covid-19 tem sido muito mais baixo do que ele tem observado. De onde ele tirou isso, né? Foram pressupostos teóricos, né? Ele viu que a vitamina D melhorava a imunidade, consequentemente. Foi baseado em quê? Foi observação, ele deu a vitamina D e começou a observar os pacientes dele? Existe uma confirmação científica disso? Ou será que os pacientes dele melhoraram por acaso, né? Eu sempre conto uma história real, em que nós estávamos no Ministério Público para assinar um acordo, em uma determinada ocasião, e se eu não me engano, de 5 pessoas que estavam na sala, 3 eram canhotas, né? E o juiz que estava conosco falou, nossa, quanto canhoto! E aí eu aproveitei a oportunidade, né, para falar, você acha que mais da metade da população de Mato Grosso é canhota? Né? E aí ele olhou para mim e falou, acho que não. Eu falei, então, coincidentemente, de 5 pessoas, 3 aqui são canhotas. Então, essas 5 é uma amostra que não representa o estado de Mato Grosso. Então, eu não posso tirar uma conclusão que mais da metade da população é canhota. Então, por acaso, naquele momento, a grande maioria daquele grupo ali era canhoto. Então, será que essa observação da vitamina D aqui, nesse caso desse clínico geral, foi por acaso? Haveria uma confirmação científica? Foi observação? Foram pressupostos teóricos? Então, como é que a gente poderia fazer uma pergunta para tirar essas dúvidas? Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta. A vitamina D é um fator protetor no processo de saúde e doença para a Covid-19? Reduzindo a taxa de incidência da doença entre os expostos ao medicamento? Então, se eu der vitamina D a um grupo de pessoas, será que isso vai proteger essas pessoas nesse processo de saúde e doença, considerando a Covid-19?
sendo medida pela taxa de incidência? Então, essa já é uma pergunta clínica, já com vários elementos, né? Então, entrando agora no assunto central da aula, né? A estratégia PICOS, né? O que é isso? Né? Isso é um acrônimo para facilitar, né, a se estruturar uma pergunta. Então, o P, ele quer dizer população. De quem eu estou falando? Né? De pacientes que estão usando a vitamina D, como no caso anterior. Eu estou falando de pacientes fumantes. Eu estou falando de pacientes ex-fumantes. Eu estou falando de pacientes diabéticos, tipo 1 ou 2. Eu estou falando de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, de quem que eu estou falando? Qual que é a minha população? Qual que é a intervenção? O que é que eu estou ofertando para esses pacientes? Então, naquele caso lá que a gente falou, é a vitamina D, a intervenção. Então, o que eu estou ofertando para esses pacientes? Que intervenção eu estou dando? Vitamina D, quantas unidades internacionais? Né? Eu estou prescrevendo um comprimido, quantos comprimidos ao dia? Qual que é a dose? Qual que é a posologia? Né? Qual que é a intervenção? O que é que eu estou ofertando? Pode ser uma terapia não medicamentosa também. Então, o que é que eu estou ofertando? Uma terapia comportamental para crianças. Então, a intervenção ela pode ser um medicamento, mas pode ser também uma terapia, uma cirurgia, um tipo de cirurgia. E eu estou comparando com quem? Isso é muito importante. Comparando com quem? Né? Essa intervenção, essa vitamina D, eu estou comparando com quem? Com nada? Pode ser também. Tipo, no meu um grupo eu oferto vitamina D e o outro grupo eu não oferto a vitamina D e vejo se a vitamina D protege no processo de saúde doença para a Covid-19. Então, eu sempre tenho que ter um comparador. Comparado com o quê? Né? Eu costumo brincar que eu tenho 1,58 m, né? Então, para a sociedade brasileira, que ainda as mulheres são baixinhas, né? Até 1,60 m a mulher é baixinha. Acima disso, ela não é mais baixinha. Mas eu cresci achando que eu era alta, né? Porque a minha mãe é menor que eu, a minha avó é menor e a minha bisavó ainda é menor. Então, eu me senti alta. Então, comparado com a minha mãe, eu sou alta, né? Mas, se eu comparar com uma atleta de 1,80 m, eu sou baixinha. Então, comparado com o que? Isso é muito importante. Outra coisa, como que eu vou medir se essa intervenção está funcionando ou não? Né? Se eu quero saber se um medicamento é eficaz para a Covid-19, eu vou medir como? Né? Eu posso medir, por exemplo, com mortalidade. Se eu usar esse medicamento, vai morrer menos? Né? Eu posso usar como complicações, complicou menos? Né? Então, tem várias medidas. E esse O vem do inglês outcome, que quer dizer desfecho, resultado, medida. Como eu vou medir? Eu costumo também brincar que o desfecho é uma régua. Né? Se você está inventando medicamento para emagrecer, se inventar vai enricar, hein? Então, se você está inventando remédio para emagrecer, como é que você vai medir se o seu remédio está funcionando? Né? Primeira coisa que você vai pensar é colocar esse povo em cima de uma balança, né? Uma balança bem taradinha, e ver se a massa corporal dela diminuiu, ou o IMC dela diminuiu. Então, essa é a medida, esse é o desfecho. E também a gente pode acrescentar o S, né, que do inglês estudo, em inglês, é o tipo de estudo. Né? Se eu estiver pensando, por exemplo, num medicamento para Covid-19, num medicamento para diabetes, qual é o melhor estudo que eu tenho que fazer? O melhor estudo é um ensaio clínico, quando eu divido as pessoas em grupos e vejo se de fato o resultado que eu encontro eu posso relacionar com a intervenção que eu estou ofertando.
Mas se eu quiser, por exemplo, ver quais são os efeitos a longo prazo da exposição, por exemplo, ao cigarro. Então, já não é um ensaio clínico, eu não posso obrigar pessoas a fumarem, outras a não fumarem. Eu tenho que pegar pessoas que já fumam e começar a observar ao longo do tempo. Então, isso é um estudo de coorte, onde eu vou acompanhando o paciente ao longo do tempo e vendo o que acontece. Então, o tipo de estudo vai depender da minha pergunta, vai depender da minha intervenção, do que eu quero observar. Então, essa é a estrutura para que a gente possa ter como orientação para fazer uma boa pergunta. E aí, como a gente já falou, né? O P é população, e aí eu posso pensar em população de diabéticos, mas aí eu também posso pensar assim, pacientes diabéticos tipo 1, né? Eu já fecho muito mais a minha pergunta. Pacientes diabéticos só tipo 2. Fechei a minha pergunta, não são todos os diabéticos tipo 1 e 2, só o 2. Eu posso pensar em pacientes diabéticos tipo 2 que são refratários ao tratamento inicial com metformina. Então, eu já restringi mais ainda a minha pergunta. Eu posso pensar, eu quero estudar ansiedade, em que população? Em crianças, em adolescentes, né? Então, a população eu posso, além de falar sobre aquela doença, aquela condição clínica, ainda restringir mais. Então, vai depender muito do que eu quero saber. A intervenção, né? O que é que eu estou querendo investigar? É um programa educacional? Né? Eu estou querendo instituir um programa, quero ver se dá resultado aquela técnica? É uma dieta, né, que eu estou estudando, uma dieta baixa em carboidrato, alta em carboidrato? É uma dieta? É uma nova técnica cirúrgica que eu estou estudando? Né? É um medicamento? Né? E se é um medicamento, em que dose, em que posologia, por quanto tempo que eu estou estudando esse medicamento? Isso é muito importante. É um software. Então, a intervenção pode ser qualquer tecnologia em saúde. Medicamento, equipamento, programas de saúde, vacina, né? São várias as possibilidades aí para a sua pergunta. O controle, né, que é o comparador. Para cada intervenção, você tem que estabelecer com quem você vai comparar, né? Como eu falei, comparada à minha mãe, eu sou alta, mas comparado com um jogador de basquete, eu sou baixinha. Então, a gente precisa dizer com quem estamos comparando, porque disso vai depender o resultado dessa intervenção. Ela, de fato, funciona comparado com o quê? Com não fazer nada? Ou com a melhor tecnologia que eu tenho? Então, se eu estou testando um medicamento para diabetes tipo 2 oral, eu tenho que comparar com metformina, que é um medicamento de uso a longo tempo, que é eficaz, que é barato, né? Então, eu tenho que comparar com ele, e não com placebo, né? As comparações com placebo são possíveis, permitíveis e viáveis em algumas condições. Mas quando eu já tenho um tratamento que funcione, eu preciso comparar com o melhor tratamento, para saber se aquela minha intervenção, aquela intervenção que eu estou querendo saber, ela de fato é melhor ou não do que o que eu já tenho. Né? Então, como exemplo, eu posso verificar a redução do colesterol para predizer se a pessoa vai ter uma arteriosclerose. É possível, mas o ideal é que eu não use o colesterol, o nível de colesterol. Isso é um resultado laboratorial. Então, ele vai me dar um resultado indireto. Eu não estou medindo diretamente a arteriosclerose. É uma medida indireta. Então, de preferência, nós precisamos usar desfechos de importância clínica, de relevância clínica. Né? Como, por exemplo, a mortalidade, que é um dos melhores desfechos. Então, assim, no caso da Covid-19, reduzir a carga viral é bom?
é um resultado? É um resultado. Mas isso tem importância clínica? Isso se reflete em benefício para o paciente? Menos sintoma, menos complicações e menos mortalidade? Então, o desfecho mais duro, de mais importância, é a mortalidade, a ausência de complicações, do que simplesmente um resultado de laboratório. Eu, por muitos anos, tive dificuldades com um diagnóstico de enxaqueca, e muitas vezes eu vi isso dos médicos que eu me consultei, né? Você não tem nada, o seu exame não deu nada. E algumas vezes eu questionei, mas eu não estou bem, né? O exame está bem, mas eu não estou bem. Então, o exame é uma forma indireta de medir, não direta, de importância clínica que possa ter impacto de fato na vida do paciente. E o S são os estudos considerados, como a gente já falou, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos, coortes, revisões sistemáticas de coortes. Então, esses tipos de estudos, eles vão depender de que pergunta eu quero responder. Então, como a gente viu, as perguntas elas podem ser classificadas como de diagnóstico, de etiologia, de prognóstico e de tratamento, como nós já reforçamos isso várias vezes. E agora, vamos exercitar o nosso cérebro aí? Todo mundo pronto? Vamos lá. Uma pergunta inicial. Antagonistas muscarínicos de longa duração são igualmente eficazes no tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC? Então, se nós pensarmos inicialmente nessa pergunta, antagonistas muscarínicos, que é um grupo de medicamentos, né? Eles são igualmente eficazes no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica? E aí eu perguntaria para você, para qual estágio de DPOC? Né? Um estágio leve, moderado, grave, muito grave? Então, a gente precisa ir afunilando essa pergunta. No começo, a nossa dúvida é geral, e aí depois a gente vai afunilando ela. Então, nesse caso aqui, seria um paciente de classificação Gold A, Gold B, Gold C ou Gold D, que corresponde mais ou menos a eu dizer DPOC leve, moderada, grave, muito grave. Por que isso? Porque tem algumas intervenções que elas são boas para o estágio leve e não para o estágio muito grave. Então, é necessário que eu diga qual é o meu problema, de quem que eu estou falando, do paciente leve, do moderado, do grave ou do muito grave. Então, isso é muito importante para a minha pergunta. Depois, comparado com quem, né? E depois, como é que eu vou medir para saber se de fato foi bom? Né? Para quais desfechos? O que seria importante para um paciente com DPOC? O que seria importante eu medir que fosse clinicamente relevante? Né? Então, a gente poderia refinar um pouco mais essa pergunta e fazer o seguinte. Os antagonistas muscarínicos de longa duração, abreviados como LAMAs, eles possuem eficácia e segurança comparáveis entre si no tratamento de DPOC moderada a grave, medidos em termos de exacerbação, hospitalização e mortalidade. Vejam que aqui nós já temos vários elementos, tá vendo? Antagonistas muscarínicos de longa duração. O que vocês acham que é isso? A nossa intervenção, né? Eu estou ofertando antagonista. Eles possuem eficácia, eles são eficazes e seguros, comparando entre si os do mesmo grupo, porque nesse grupo há vários medicamentos, vários tipos de medicamentos. E se eles compararem entre si, tem um que é melhor que outro, comparando dentro do mesmo grupo?
se eu for tratar o paciente com DPOC moderada grave, aonde está a minha população aqui nessa pergunta? Né? A minha população está aqui em vermelhinho. DPOC, aí prestem atenção, moderada a grave. Então, eu não estou falando do corpo total de pacientes com DPOC. Apenas aqueles cuja DPOC está classificada no estágio de moderada a grave. E como é que eu medir isso para saber se esses tratamentos são de fato eficazes? Se de fato eles têm resposta em termos de exacerbação, hospitalização e mortalidade. Mas de onde eu tirei isso? Né? Então, muitas vezes a gente precisa, como a gente falou lá no começo, de conhecer o estado da arte, de conhecer sobre a doença. Ok, pessoal, depois desses probleminhas técnicos, estamos voltando. Então, se a gente pegar essa pergunta anterior de forma um pouco mais refinada, nós vamos conseguir ver os antagonistas muscarínicos de longa duração, LAMAs, eles possuem eficácia e segurança comparáveis entre si no tratamento de DPOC moderada a grave, se medidos em termos de exacerbação, hospitalização e mortalidade. Nós já vemos aí nessa pergunta vários elementos que nós não tínhamos visto na questão anterior, que estava ainda um pouco mais geral. A gente pode enxergar aqui a nossa intervenção, ó, antagonistas muscarínicos de longa duração, é o medicamento que está sendo ofertado, né? Então é a minha intervenção. Eu pergunto se eles são eficazes entre si, né? Dentro do próprio grupo de LAMAs, para DPOC moderada a grave. Então eu encontro aqui em vermelhinho a minha população, e vejam que não é só DPOC, é DPOC moderada a grave. Então, já está mais refinada. Medidas em termos de exacerbação, hospitalização e mortalidade. Isso é o quê? Né? O que está em azulzinho aí é o nosso desfecho. Exacerbação, hospitalização e mortalidade. Como é que eu descobri isso? Né? De onde eu tirei que exacerbação e hospitalização e mortalidade são desfechos, resultados bons para DPOC. Eu tive que ler sobre a doença, né? E uma coisa que me dá muita dica sobre o que será o desfecho é o objetivo do tratamento. Então, qual é o objetivo do tratamento do paciente com DPOC? Né? A mortalidade é sempre um desfecho muito importante. É não exacerbar, né? Que a exacerbação é a intensificação dos sintomas, e a exacerbação é um mau prognóstico. E também não hospitalizar, não internar. Então, esses são desfechos importantes para a DPOC, e eu descobri, eu li sobre a doença, eu li sobre o objetivo do tratamento do paciente moderado a grave. Né? Então, estudando sobre a doença, sobre a condição clínica, você vai descobrir qual é o desfecho. Né? E sempre preferindo desfechos de importância clínica. Aqui eu poderia, por exemplo, fazer uma espirometria, né, e usar dados da espirometria como desfecho? Posso, mas são dados intermediários, porque às vezes, como eu comentei, o exame pode estar bom e a pessoa não está bem. Então, os desfechos mais importantes são os que têm importância clínica. Nesse caso, exacerbação, hospitalização e, principalmente, a mortalidade. Então, um outro exemplo aqui, que eu peguei da professora Thaís Galvão, do curso de revisão sistemática, uma pergunta bem simples. Ela quer avaliar a segurança da dipirona no tratamento da dengue. Então, a pergunta estruturada dela é: qual que é a minha população? Pessoas com dengue. Qual que é a intervenção? A dipirona. Eu vou comparar com o quê? Ou com outros medicamentos antipiréticos, ou sem comparação, que seria o comparador placebo. Qual que é o desfecho? Pode ser reações adversas, pode ser sangramento, né? A gente sabe que sangramento na dengue é muito importante, né? Então é um desfecho importante.
E que tipo de estudo, né? Dependendo, eu posso ter estudos experimentais e também estudos observacionais. Esse é um exemplo. Nós podemos também pensar que sempre uma pergunta, ela vem depois de um problema. Vamos pensar agora no ambiente hospitalar. Está lá um enfermeiro no UTI, na UTI, ela começa a observar um alto índice de infecção do trato urinário nos pacientes da UTI que estão usando sonda de demora. Então, esse foi um problema identificado lá na unidade dela na UTI. Muita infecção urinária nos pacientes que estavam com sonda de demora. Aqui eu fiz uma inversão aqui entre o comparador e a intervenção na hora que estava digitando. Mas, enfim, a minha população são os indivíduos que estão internados naquela UTI e que apresentam risco de retenção urinária, né? E aí a minha intervenção é a sonda de demora, que aqui está invertido, e eu vou comparar com o quê? Com o cateterismo vesical intente. E como é que eu vou medir isso para saber se é melhor a intervenção ou não? Se a minha taxa de infecção relacionada ao trato urinário for reduzida. Então, a redução da taxa da infecção do trato urinário é uma medida de desfecho. Então, essa é uma outra pergunta estruturada que veio a partir de um problema identificado lá na UTI. Uma outra questão de uma intervenção medicamentosa, né? O farmacêutico sempre puxa a sardinha para o lado do remédio. Benralizumab, mepolizumab ou um outro medicamento do grupo deles, a anti-interleucina 5, eles são eficazes no tratamento de asma eosinofílica? Será que essa pergunta está completa? Eu posso refinar um pouco mais? Existem outros elementos importantes aqui? Então, se a gente melhorar um pouquinho essa pergunta, benralizumab, mepolizumab ou outra anti-interleucina 5, elas são eficazes e seguras como tratamento complementar em pacientes com asma eosinofílica, quando medidos em termos de exacerbação, redução de sintomas, redução do uso de corticoide, qualidade de vida e efeitos adversos. Então, vocês vejam que o que está sublinhado, né, os medicamentos ali, é a nossa intervenção. Eu pergunto se eles são eficazes e seguros. Vejam que eu falo em tratamento complementar. Então, essas intervenções, benralizumab, mepolizumab ou outra anti-IL-5, elas seriam adicionadas, a gente chama de tratamento ADD-ON. Eu coloco a minha terapia normal mais ela, certo? Em pacientes com asma eosinofílica. Medidos em termos de exacerbação, redução de sintomas, então tudo isso que está em azul são desfechos. E como é que eu sei que reduzir, por exemplo, a dose de corticoide é bom para asma eosinofílica? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu fui lá, li sobre a asma eosinofílica e eu vi que o tratamento é feito muitas vezes com corticoide, e o corticoide, como todo mundo sabe, tem efeitos colaterais a longo prazo muito importantes. Então, se eu consigo, com outra intervenção, reduzir a dose, eu reduzo uma determinada série de complicações que estão atreladas e que são inerentes ao uso desse corticoide. Então, eu sei disso porque eu fui lá ler sobre a doença. Então, é necessário, para fazer uma pergunta, que você conheça o estado da arte, que você faça uma breve revisão sobre o assunto, que você teste suas perguntas. Um outro exemplo aqui, né? A gente ainda falta algum componente nessa pergunta, gente? Eu tenho aqui a intervenção, eu falei que é um tratamento complementar, né? Falei que era para asma eosinofílica, eu tenho o meu paciente, a minha população. E aqui em azul eu tenho meus desfechos. Falta alguma coisa ainda nesse negócio? Falta sim. Falta ainda o comparador, né? Eu estou comparando com quem? Então, o meu comparador seria a terapia padrão. E é lógico que é muito interessante e é quase obrigatório você dizer quem é essa terapia padrão, né?
Você faz a pergunta, mas você vai explicar quem é essa terapia padrão. Essa terapia padrão é corticoide, qual que é a dose, por quanto tempo? Então, o meu comparador é a terapia padrão. E aí vocês vejam que eu coloquei aqui um desfecho de segurança, porque eu perguntei, ele é seguro e eficaz? Como é que eu vou medir a segurança? Por exemplo, olhando efeitos adversos. E aí eu posso fechar mais ainda em efeitos adversos graves, efeitos adversos relacionados ao medicamento. E é isso aí. Aí você vê que essa pergunta agora já está um pouco mais completa. E por que eu escolhi esses desfechos, né? Porque eles são desfechos de importância clínica, né? Nós devemos evitar o máximo possível de usar desfechos intermediários, né? Por exemplo, se eu estou com um paciente que usa um medicamento para hipertensão arterial, baixar a pressão arterial é bom, mas é um desfecho intermediário. O que eu quero é que esse paciente viva mais, é que ele não tenha complicações cardiovasculares, é que ele não tenha um acidente vascular cerebral. Então, eu preciso buscar desfechos de mais importância clínica. Vamos exemplificar, né? Eu gosto muito desse exemplo, é um exemplo clássico, sempre. O que é mais importante para um paciente com osteoporose? É melhorar a densidade mineral óssea, que é um exame, ou é não fraturar? Né? Aí você poderia me dizer, pô, muito fácil. Eu quero não quebrar o osso, eu não quero fraturar. Então, melhorar a densidade óssea é importante, mas não tem uma importância clínica como não fraturar. Então, para um paciente com osteoporose, o desfecho melhor é não fraturar e não o resultado do exame. Isso por quê? Porque uma densidade mineral óssea, ela pode, com o uso de algum medicamento, ela voltar a parâmetros normais e mesmo assim o paciente fraturar. Então, o que eu preciso olhar é o desfecho de importância clínica. É, neste caso aqui, não fraturar. E para isso eu preciso conhecer a doença. Outro caso é se eu adicionar interferon e interleucina ao tratamento com dacarbazina, aumenta a sobrevida de paciente com melanoma metastático, né, a associação de mais uma terapia. E aí, se eu for estruturar essa pergunta, eu posso ver que o meu paciente é a pessoa, né, o indivíduo com melanoma metastático. Aí veja que é metastático, então eu já fechei, não é só melanoma, é metastático. Qual é a intervenção? É interferon, interleucina e dacarbazina. Comparado com o quê? Com a monoterapia com dacarbazina. E qual é o meu resultado? Como que eu vou medir? Qual é o meu desfecho? Né? Medido aqui com aumento da sobrevida. Então, um paciente com câncer, por exemplo, se eu estou medindo o tamanho do tumor, o tumor aumentou ou diminuiu, isso tem importância clínica? A importância clínica é muito pequena disso. O melhor é que o paciente ganhe em sobrevida, né? Ele viva mais, tenha qualidade de vida, por exemplo, uma melhor qualidade de vida. Então, se o tumor aumentou ou diminuiu, isso importa muito pouco para o paciente. O que vai importar é se eu conseguir aumentar a sobrevida. Se esses anos a mais que ele ganhou é com qualidade. Né? Então, isso é importante. Um outro exemplo também, agora não mais medicamento, mas uma intervenção psicológica, por exemplo, essa foi uma pergunta respondida pelo Ministério da Saúde. A avaliação da eficácia de um programa de cessação de tabagismo, que era composto por terapia cognitivo-comportamental, mais um medicamento, vareniclina, comparado apenas com a estratégia medicamentosa. Então, se a gente estruturar essa pergunta, por exemplo, quem é o meu paciente, quem é a minha população? São os fumantes, os tabagistas. E qual é a minha intervenção? São sessões de terapia cognitivo-comportamental associadas ao medicamento. Comparado com o quê? Com o medicamento apenas. E como é que eu vou medir? Através do número de pessoas que cessaram o tabagismo. Então, esse é o meu desfecho. Então, você vê que, em algumas vezes, o desfecho é bem óbvio.
uma intervenção educacional, né? Por exemplo, você inventou um programa aí para melhorar a adesão de práticas baseadas em evidência em pacientes com DPOC, né? Então, também você pode ter um outro tipo de intervenção. E se a gente fizer uma pergunta um pouco mais estruturada, você vai ver que o seu P é o paciente com DPOC, a sua intervenção é o seu programa. É lógico que aqui eu fiz uma coisa meio geral, mas é necessário você descrever que ferramentas são essas, que técnicas são essas, que programa é esse, né? É necessário descrever que programa é esse. Comparado com o quê? Com a prática convencional. E também é necessário você dizer qual é essa prática convencional. Medido de que forma? Através da própria adesão, né? Quantos por cento de adesão você teve? Qual foi a taxa de adesão, né? Então, nesse caso também, o desfecho é bem óbvio, bem simples. Então, você também pode ver em questões de procedimentos, né? Você pode querer avaliar a eficácia, por exemplo, de uma angioplastia guiada por ultrassom intracoronária, comparado com a angioplastia guiada por angiografia quantitativa. Aí você vai ver como isso, com qual desfecho? Com a incidência de eventos cardiovasculares maiores. E aí você pode também estar estruturando essa pergunta, identificando qual é a sua população. Os pacientes que foram submetidos à angioplastia, né? E qual é a intervenção? A angioplastia guiada pela ultrassom, comparada com o quê? Pela angiografia quantitativa. E qual é o desfecho? Eventos cardiovasculares maiores. Então, você vê que é uma pergunta bem estruturada, bem específica, para que possa guiar a coleta de dados da sua questão. Você também pode ter uma pergunta relacionada ao diagnóstico. Em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de DPOC, a espirometria é um teste acurado para confirmar o diagnóstico, né? A pessoa está com suspeita, sobe a escada, está com falta de ar, né? Ou está numa caminhada com um amigo da mesma idade e não consegue acompanhar, né? Está com tosse, tem alguns sinais aí que pode ser pensado em DPOC. Será que a espirometria é um teste acurado para você confirmar o diagnóstico, né? Então, aqui você pode pensar na espirometria como uma intervenção, né? O desfecho seria se esse teste é de fato acurado, né? Ele é sensível e específico o suficiente para que eu possa confirmar se esse paciente de fato tem DPOC. Um teste de ELISA é útil no rastreamento do HIV, né? Então, são perguntas que a gente pode fazer para diagnóstico, né? Então, o teste de ELISA tem melhor valor preditivo positivo, por exemplo, que um teste de Western blot, para eu fazer rastreamento em toda a população para HIV. Então, quem é a minha população nesse caso? Se eu estou fazendo rastreamento, é a população em geral, né? E seria do Brasil, de Mato Grosso, da minha cidade, do Nordeste, do Centro-Oeste, né? De que população em geral que eu estou falando. Qual é a minha intervenção, o teste de ELISA? Comparado com o quê? Com o teste de Western blot. E eu vou medir como? Através do valor preditivo, né? Então, isso é o meu desfecho. O valor preditivo vai dizer se o paciente, ele, de fato, se der um teste positivo, de fato ele é doente, se der o teste negativo, de fato ele é normal, vamos dizer assim, entre aspas, ele não tem a doença. Então, é isso que diz o valor preditivo. E outras questões, né, que a gente pode pensar. Pacientes com Covid-19 apresentam manifestações neurológicas, né? Já não são questões de intervenção. Pacientes com Covid apresentam disfunção olfativa. Qual a frequência da disfunção olfativa em pacientes com Covid-19? Assim, existem perguntas, como a gente viu,
de cunho de intervenção, a pergunta intervencionista, mas também existem perguntas para saber por que acontece, quando acontece, com que frequência acontece, né? E isso é muito importante quando a gente está diante de doenças novas, de fatos desconhecidos. Por exemplo, né, aqui vamos pensar perguntas versus tipos de estudo. O que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar a incidência, o número de casos novos de uma determinada doença. Então, eu preciso não fazer um ensaio clínico, mas eu preciso acompanhar os pacientes que estão expostos a um determinado fator, que eu acho que é um fator predisponente aí, através de um estudo de coorte, acompanhar ao longo do tempo, né? É um teste de diagnóstico que eu estou querendo ver, então o tipo de estudo que eu vou procurar é um tipo de estudo de acurácia diagnóstica, né? Então, a pergunta é um pouco diferente nesse caso. O tratamento, né? Se eu estou estudando um tratamento de intervenção medicamentosa dia, então o que é indicado? Um ensaio clínico randomizado, né? Onde eu divido as pessoas em grupos, sorteio, e o que está no grupo 1 que toma a intervenção e o que está no grupo 2 que toma o meu comparador, a diferença entre os grupos tem que ser unicamente a intervenção. Então, eles têm que ter umas características bem semelhantes entre os grupos, para que eu possa, no final, dizer que a diferença que eu encontrei de fato é por causa da minha intervenção. Se a minha pergunta é de etiologia, de prognóstico, né? É um paciente com Covid-19 que está na UTI imobilizado, ele pode, como a gente viu o exemplo anterior, ele tem uma probabilidade de desenvolver coagulação intravascular disseminada ou tromboembolismo venoso. Então, eu tenho que acompanhar esse paciente. Então, isso é um estudo de coorte. Se eu estiver estudando profilaxia, né? Então, eu também posso usar um ensaio clínico randomizado. Mas se eu quero descobrir qual é a fonte de infecção ou de veículo de uma doença, então eu vou olhar para trás. Vou pegar do doente e olhar para trás o que aconteceu com ele. Então, esses são tipos de estudo chamado de caso controle. Vocês lembram recentemente daquele caso das pessoas com intoxicação lá em Minas Gerais? E aí a vigilância sanitária foi lá e viu todas as pessoas intoxicadas e começaram a olhar para trás o que elas fizeram, a que elas ficaram expostas. E aí chegaram que todas tinham uma coisa em comum. E essa coisa em comum era ter tomado a cerveja. Então, esse tipo de estudo também é muito importante para buscar qual é a fonte de infecção, né? E foi o que aconteceu com a Covid-19, né? Chegavam aquelas pessoas com aqueles sintomas lá na China, em Wuhan, e aí de onde veio isso, né? Até chegar na fonte da infecção. Então, dependendo do que eu quero estudar, se é uma incidência, qual é a minha intervenção, se é um diagnóstico, se é um tratamento, se é prognóstico, profilaxia ou uma fonte de infecção, o tipo de estudo que eu vou buscar para responder a minha pergunta é diferente. E se eu for fazer um estudo, eu sou um cientista, eu quero fazer do mesmo jeito, o estudo que você vai propor, ele terá que ter um desenho de acordo com a sua pergunta. É isso que vai orientar a coleta de dados. E é isso, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês aqui. E aí, nós abrimos para perguntas e eu já aproveito para convidar vocês para na próxima sexta-feira, dia 29/5, vocês estarem também antenados aqui na nossa próxima aula, né, que vai ter um outro assunto, é lógico, vai falar sobre o uso racional de medicamentos e a avaliação de tecnologias em saúde. É isso, muito obrigada. O Paulo César pergunta, para a tomada de decisão, as evidências científicas devem ser a melhor disponível,
mesmo que algumas vezes não seja melhor nível de evidência, ou proveniente somente de revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Então, Paulo, é o seguinte, a evidência científica ela é usada para ajudar na tomada de decisão. A avaliação de tecnologias em saúde, a medicina baseada em evidência, é usada para melhorar a tomada de decisão. Elas não substituem a sua decisão, mas você pode tomar uma decisão muito mais bem informada. Então, assim, neste momento, por exemplo, que a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, nós ainda temos muitas dúvidas, né? O medicamento X é bom, tem resultado na Covid, diminui mortalidade, diminui complicações. Então, às vezes, a gente não tem um ensaio clínico randomizado, bem desenhado, com o número de pacientes necessários, mas é a evidência que eu tenho no momento. Então, o importante é que você faça a sua pergunta bem específica, procure na literatura o que pode responder essa sua pergunta. Então, assim, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem pouquíssimas revisões sistemáticas sobre o assunto. Por quê? Porque a pandemia é um caso novo, a doença começou no final de 2019. Então, nós ainda não temos muitos estudos sobre determinados medicamentos, sobre determinados procedimentos. Então, você pode, dependendo da sua pergunta, se é sobre um medicamento de intervenção, você vai procurar se tem um ensaio clínico. Aí você vai ver quantos pacientes tem, se esse ensaio clínico ele teve um comparador, né? Se ele randomizou os pacientes para que os grupos ficassem iguais, quantos eventos tem ali, então, para ver mais ou menos a qualidade. E aí você vai tomar sua decisão, com base no que se tem até o momento. Essa é a melhor evidência disponível até o momento, e às vezes até colocar para quem vai tomar a decisão, o que a gente tem de certeza até o momento é isso, que a gente tem de incerteza é essa lista aqui de coisas, e que as evidências podem mudar a qualquer momento quando aparecerem novos estudos que possam ir preenchendo as lacunas que a gente tem. Eu espero ter respondido aí sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o objetivo da saúde baseada em evidência e quais são as barreiras para a aplicação das evidências nos cuidados dos pacientes? Então, a medicina baseada em evidência, ela tem um intuito de otimizar a terapia. Então, assim, se você já sabe que a terapia X tem melhores resultados do que a Y, e às vezes até por um custo menor, então por que você não pode substituir essa sua intervenção, né, essa sua conduta, por essa conduta que você já tem certeza? Então, é uma medicina que se baseia em dados robustos e não no que eu acho, na minha experiência pessoal, né? Então, assim, se eu tenho, no caso de uma intervenção, um ensaio clínico de grande porte, com um grande número de eventos, que foi bem desenhado, foi randomizado, foi cego, e os grupos são iguais, né? Ele tem baixo risco de viés, isso quer dizer que eu posso confiar nele, eu posso pensar que o resultado que eu encontrei foi devido à minha intervenção, e não porque tinha outros vieses ali, entendeu? Deixa eu voltar na pergunta do Pedro, que eu acho que estava lá em cima. Posso considerar que a palavra eficácia tem subentendido ensaio clínico randomizado e a efetividade observacionais, principalmente coorte? Bom, quando a gente fala em eficácia, a gente fala nos resultados em estudos controlados, né? No mundo ideal. Então, eu estou lá no meu ensaio clínico e os pacientes recebem o medicamento já nos 6 saquinhos, na hora certa, tudo certinho, tudo controlado, né? Então, a eficácia
é o resultado no mundo ideal, né? E está muito, muito ligado, quando é no caso de uma intervenção, a um ensaio clínico randomizado, né? Porque a randomização vai garantir que a única diferença entre os dois grupos que eu estou comparando é a minha intervenção. Então, se eu estou, por exemplo, estudando, agora começaram alguns estudos sobre ivermectina para Covid-19. Então, eu boto dois grupos, um tomando ivermectina e o outro sem tomar ivermectina. Então, os dois grupos, eles têm que ser iguais o suficientes para que, no final, o benefício que eu encontro, eu possa dizer que, de fato, esse benefício foi por causa da ivermectina, né? Então, tem uma relação muito, vamos dizer, muito próxima. A efetividade, ela é o resultado em condições da vida real, né? Então, lá no ensaio clínico, o medicamento está bem conservado, vai ser prescrito da forma ideal, vai ser conservado da forma ideal. E na vida real, as pessoas guardam o medicamento dentro do carro. Aqui em Cuiabá é fácil ter 40 graus na sombra, então fica o medicamento quente lá dentro do carro. Será que ainda está estável? Será que está em condições de eu usar? Às vezes o paciente esquece de tomar, vai tomar no dia seguinte. Então, a efetividade, ela tem essa questão com a vida real. Mas, como a sua pergunta, ela pergunta se a efetividade está ligada à coorte, não, eu posso também fazer um ensaio de vida real e estudar a efetividade. A coorte é quando eu quero olhar um desfecho que acontece lá na frente. Por exemplo, eu descobri um medicamento e eu quero ver se ele é seguro a longo prazo. Então, eu tenho que acompanhar esse paciente por um tempo grande o suficiente para que eu veja que aquele desfecho vai acontecer, né? Então, o estudo de coorte é nesse sentido, quando eu tenho a exposição, nesse caso que eu dei o exemplo, um medicamento, o paciente está tomando medicamento, e eu quero ver se a longo prazo ele vai ter algum problema. Será que tomar corticoide a longo prazo pode ter um problema renal? Então, eu vou ter que acompanhar esse paciente para ver se lá na frente ele vai ter um desfecho. Nesse caso, o desfecho é um problema renal. Vamos supor, um exemplo bem hipotético. Eu acho que era isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Francisco pergunta aqui, por que não se utiliza essa estruturação de metodologia de forma mais ampla hoje ainda? Né? Então, a gente aqui no Brasil, nós ainda somos jovens na questão de avaliação de tecnologias em saúde. E a medicina baseada em evidência, ela ainda não é suficientemente difundida e enraizada nas instituições e nas tomadas de decisão, né? Então, nem sempre um profissional, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, na hora de tomar sua decisão ali diante de um paciente, nem sempre ele usa medicina baseada em evidência, nem sempre ele toma uma decisão nesse sentido, né? Ainda a gente vê guias com base na experiência, com base no que se viu na faculdade. Então, a gente ainda não tem isso bem enraizado, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, divulgando, né, a medicina baseada em evidência, a avaliação de tecnologias em saúde, para que as pessoas conheçam que nem tudo que está dito eu posso confiar, que a gente precisa avaliar a qualidade, que a gente precisa ponderar algumas questões, né? Esse medicamento é bom comparado com o quê, né? Então, isso é muito importante. Então, se eu vou tomar, eu sou fisioterapeuta e vou fazer uma manobra, vou escolher qual que é a melhor, comparado com quem, para qual situação. Então, isso é muito importante. Vamos ver se tem mais alguma aqui, se eu estou vendo.
O Paulo César pergunta quais são as situações de limites e evidência para a tomada de decisão. Bom, se eu entendi o que você está querendo saber, a tomada de decisão ela tem vários critérios, né? Por exemplo, você estudou um medicamento para fibrose pulmonar idiopática e você encontrou que o medicamento que você estudou ele é eficaz e a eficácia dele vamos dizer, o tamanho do efeito é um tamanho de efeito muito importante para esse paciente. Mas você tem um custo limitado na sua clínica, no seu sistema de saúde. Então, você tem viabilidade econômica, qual que é o impacto orçamentário da implantação dessa terapia, né? Às vezes também, quando se tem questões de equipamentos, você precisa ter pessoas que saibam operar aquele equipamento, interpretar o que ele libera de resultado. Então, assim, é muito difícil falar, acima disso você toma decisão para sim, abaixo disso você toma decisão para não. Não tem, nem sempre é tão simples assim. Né? Às vezes a gente tem que olhar questões éticas, às vezes a gente tem que olhar questões de eficácia, segurança, custo, viabilidade. É viável? Né? Porque às vezes, por exemplo, no caso que eu dei da fibrose pulmonar idiopática, para eu chegar nesse paciente, diagnosticar que ele tem fibrose pulmonar idiopática, eu preciso, por exemplo, de uma tomografia computadorizada de alta resolução. Preciso ter alguém, um pneumologista. Então, será que na minha realidade, na minha cidade, eu tenho à disposição esse equipamento, quem interprete, esse exame no meu sistema? Então, às vezes, para que você oferte uma tecnologia, você precisa de uma outra tecnologia. E aí você tem disponível, é viável, você tem profissional para isso, você tem orçamento para isso. Né? Então, a tomada de decisão, ela não se baseia só na medicina baseada só na evidência clínica, só no tamanho do efeito, mas ela leva em consideração outras questões, né, de contexto também. Eu acho que era isso. A Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui. A Luísa pergunta, existe alguma ferramenta que me ajude a avaliar a qualidade dessas evidências encontradas na minha pesquisa? Existe sim. Né? Para cada tipo de estudo, existem ferramentas que você pode estar aplicando para ver se aquela evidência é boa. Por exemplo, você tem uma diretriz clínica, como tratar COVID-19. E aí existe uma ferramenta, né, chamada Agree, que você pode avaliar aquela diretriz, para ver como que ela foi conduzida, que metodologia ela usou, né? Você pode confiar no resultado que ela está lhe trazendo? Se for um ensaio clínico randomizado, por exemplo, você pode usar uma ferramenta chamada ROB, né? Conhecida como risco de viés da Cochrane. Então, vai avaliar lá se o ensaio clínico foi randomizado, se a randomização foi realizada de forma correta, se as pessoas foram cegas. Por exemplo, você está testando uma dieta e uma dieta é azul e a outra é transparente. Então, o paciente que está tomando a azul, é claro que ele vai ver que a dele é azul e a do outro é transparente. E aí ele vai saber que ele está no grupo controle ou no grupo da intervenção. Então, nessas ferramentas, você vai olhando se o estudo cumpre aqueles critérios de qualidade que você possa confiar. E assim tem ferramentas para o estudo de coorte e para vários outros tipos de estudo. Por exemplo, se você pega uma revisão sistemática, você pode avaliar através de uma ferramenta chamada AMSTA2, né, que também vai avaliar como essa revisão sistemática foi conduzida, se ela tem falhas metodológicas. Então, e vai ajudar a você saber
qual o grau, né, da qualidade do que você tem em mãos. Você pode, de fato, confiar naquelas conclusões? Elas têm limitações importantes? É isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem pessoas digitando. Ok. Bom, todas estão congratulando, dando os parabéns para você pela excelente colocação que você fez, dando os parâmetros do que é ter uma pesquisa em saúde. Então, gostaria de agradecer, o Telesaúde agradece a sua presença, Kelly, a sua disponibilidade e a todos aqueles que estiveram conosco participando desta web aula. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Muito obrigado pela atenção. Eu espero que este bate-papo possa ter sido esclarecedor e possa ter contribuído com a sua prática profissional. E aproveito para convidar você para estar presente conosco nesse mesmo horário, na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, falando sobre uso racional de medicamentos e avaliação de tecnologias em saúde, né? Como a avaliação de tecnologias em saúde pode cooperar com o uso racional de medicamentos. E você é o nosso convidado especial. Pedimos também, se você puder, que você possa convidar seus parceiros, seus colegas. E é isso. Um bom dia e uma boa semana a todos. Muito obrigada. A gente que agradece, Kelly, nosso muito obrigado e aguardamos você na próxima sexta-feira para mais uma web aula. A todos vocês que assistiram, acompanhe a nossa agenda na página do Telesaúde e fique sabendo das nossas próximas atividades. Nossa próxima atividade vai ser amanhã às 14 horas. Teremos uma web sobre auriculoterapia e terapia floral no cuidado em saúde com o palestrante Jonathan Costa Gomes. E na sexta-feira, outra web aula com a Kelly Nakata, falando sobre o uso racional de medicamentos e avaliação de tecnologias em saúde. O Telesaúde agradece a presença de todos vocês e aguardamos até nosso próximo contato. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana.